Bora, meu povo, mais uma vez, boa noite para vocês. Hoje é quinta-feira novamente. Toda semana tem uma quinta, viu, Luiz? Toda semana Por incrível que pareça. tem uma quinta. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque muita gente está assistindo, né, depois o nosso podcast no canal oficial do YouTube. Você pode acessar lá. Você que está seguindo no Instagram também, muito obrigado. Segue aí o Oficial Pode Tudo. Eu sempre digo, Luiz Sérgio, esse pode é sem a letra E. Pode tudo. Estamos batendo as paradas, viu? Estamos batendo as paradas. Então hoje, mas eu vou fazer logo uma denúncia na abertura, viu? Luiz Lira não passou lá em Enios Restaurante para trazer a pizza. Hoje é quinta-feira da pizza, viu? Enios, me perdoe até pelo amor de Deus, mas aí você acumula. Na próxima você manda Exatamente. 4. Mas Luiz Sérgio, não tá aqui na outra. Aí tem 3 pizzas. A gente vai deixar umas lá também. Pois é, hoje é quinta-feira, quinta da pizza, né? Em Enios Restaurante, tá certo? Gente, mais uma vez, desde já um bom final de semana. Estou aqui novamente ao lado do meu amigo Luiz Lira. Tudo bem, Luiz Lira? Como é que você tá, amigo? Eu tô bem, você? Tá bem? Tudo bem? 3 meses do menino, né? 3 meses do menino. É. Muitas madrugadas em claro. O segundo vem quando? Calma, vamos devagar, vamos devagar. Boa noite a todo mundo que tá nos assistindo. Desde já pedindo ao pessoal que não segue ainda, que siga lá no Instagram, @podetudo. Isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, faça o que tiver lá que possa fazer, você faça. Se inscreva, dá tudo certo. E desejar logo uma boa noite a nosso convidado dessa semana, Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, que é analista do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, chefe de cartório da 33ª Zona. Todo ano eu digo que é a pessoa mais procurada em eleição. Bate todas as rádios e TV da cidade. Exatamente. Boa noite, Luiz Sérgio, tudo bom? Boa noite, Luiz. Boa noite, Agenor. É sempre um prazer aqui vir aqui ao Pode Tudo, né? Parabenizar vocês dois pelo programa, pela iniciativa, bastante interessante. Sou telespectador assíduo, aí, viu, Luiz? sempre venho assistindo, né? A Genô, que eu conheço de longa data, exatamente, desde que ingressei nos quadros do tribunal, isso há 16 anos. Tá bom, pula. Doutor Luiz Lira, pessoa com quem eu tenho a felicidade de debater temas do direito eleitoral, advogado militante do direito eleitoral aqui na cidade, um dos mais atuantes, né, sempre lá nas eleições, isso já há 10 anos, desde que era um mero estagiário de escritório, né, hoje uns advogados aí que melhor lutam aí pelo direito eleitoral, né, pela aplicação do direito eleitoral. Então é sempre um prazer dialogar com vocês dois. Quando acabar o programa, Gino, a gente testa se ele assiste mesmo. A gente começa a fazer pergunta aqui de programas anteriores. A gente sabe se o cara não tá só com... A gente não te bagunçar logo esse negócio. Bota esse balde pra ali, vai. Exatamente, vamos arrumar esse negócio. Tá moral, vamos aqui é tudo assim, o programa ao vivo da DESS. Luiz, antes da gente falar um pouquinho de eleições, tudo no mundo, a gente sempre gosta de falar com o nosso convidado para conhecer ele. A gente trouxe aqui já, muita gente trouxe Cachorrão do Brega, Bilica, Rosalba, Laurence, André Luvi, todas as áreas e ramos. E a gente sempre procura, antes de falar do assunto mais ligado à pessoa, saber quem é ela. Então assim, Luiz Sérgio nasceu aonde? Quando é que ingressou no TRE? Se formou aonde? Quem é Luiz Sérgio? Bom, eu sou natural de Mossoró, nasci e me criei aqui, estudei meu ensino fundamental no Colégio das Irmãs, né, conhecido como Colégio das Irmãs, Ginásio Sagrado Coração de Maria. Tive a oportunidade de cursar o ensino médio no Colégio Cristos, em Fortaleza, fiz o meu nível médio lá. Passei no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Direito, isso lá em final de 1997. Cursei a Faculdade de Direito, entre 98 até 2002, me formei em Direito, e aí ingressei nessa área de fazer concursos públicos, né? E, inicialmente, passei no concurso para ser bancário da Caixa Econômica, né? E trabalhei na Caixa Econômica, né? Fui bancário por 3 anos, passei por 3 agências diferentes, de 2002 a 2005, e aí passei no concurso também no Tribunal de Justiça, eu fui oficial de Justiça do TJ, rapidamente, por 6 meses. E ainda em 2005 fiz a prova do TRE para analista, logrei êxito, né? Fui aprovado dentro das vagas e tomei posse em março de 2006, né? E dentro do TRE não sofri nenhum tipo de remoção ainda, porque já consegui ficar lotado de cara, onde era a minha intenção, que era Mossoró. Né? Estou lotado aqui desde 2006 e não tenho pretensão de daqui ser removido, né? Então, sou daqui, nasci e criado aqui. A minha intenção era conseguir ficar aqui, bastante novo, acho que eu tinha cerca de 25 a 26 anos de idade quando consegui definitivamente me fixar em Mossoró, porque na Caixa Econômica eu passei por 3 municípios,
como oficial de justiça, morei em Natal um tempo, né? E quando fui nomeado pelo TRE para analista e já vim para cá, e na época lá foi um concurso que houve para que os cartórios eleitorais tivessem ao menos, no mínimo, um servidor do quadro efetivo. Porque, para quem não sabe, antes de 2005, os cartórios eleitorais eram ocupados basicamente por servidores municipais que eram requisitados. E o TSE tinha uma batalha de longa data para acabar com isso, e conseguir a aprovação de um projeto de lei no Congresso que haveria dois servidores do quadro efetivo em cada cartório eleitoral. E aí esse concurso foi feito para prover essas vagas, esses cargos. Então eu tive a oportunidade de ser aprovado, fui designado, e eu enfrentei um desafio bem interessante no início dessa minha jornada na Justiça Eleitoral, que foi chegar ao órgão para ser o chefe da unidade, assim. É muito complicado isso na prática. Quando você chegou, lá em 2006, isso, em 2006. Você já foi como chefe. Na verdade, chegamos 2 servidores, eu e uma servidora chamada Ana Cristina, e ela passou para técnica judiciária, eu passei para analista. Qualquer um dos 2 poderia ser designado chefe do cartório eleitoral. Sim. E aí o TRE mandou um ofício para o juiz eleitoral da época definir qual dos 2 seria o chefe do cartório. Qualquer dos 2 poderia ocupar essa função. E aí, na primeira semana de trabalho, o juiz mandou um ofício indicando meu nome. Eu me lembro até que o juiz era o Dr. Rosivaldo Toscano, que não se encontra mais nem aqui em Mossoró. Ele disse, eu me lembro demais das palavras dele, ele dizendo: olha, eu não conheço nenhum de vocês 2, vocês chegaram agora, uma missão difícil, indicar uma pessoa para ser o chefe do cartório, sem conhecer nenhum dos 2, mas o seu cargo é o de analista, o seu é de técnico, você passou num cargo de nível superior, então eu vou indicar você. E aí ele me indicou, o presidente do TRE fez a designação, e 2 semanas após eu já entrei em exercício na chefia. Então eu cheguei à unidade sabendo praticamente que seria o chefe, trabalhei 2 semanas sem ser o chefe dela, e na outra segunda-feira seguinte, comecinho de abril, eu já era o chefe da unidade, trabalhando com servidores bem mais experientes do que eu, que já estavam ali desde 2004, 2002, 2000, e eu chegando ali, caí de paraquedas para ser o chefe deles. Veja que situação esquisita. Você está aprendendo com o fluxo, a movimentação de uma unidade e vai ser instruído pelos seus subordinados. Foi uma situação bem atípica, esquisita, mas deu certo, graças a Deus. O aprendizado é constante de lá até hoje, né? Tive a oportunidade de conhecer nesse trabalho grandes profissionais aqui da cidade, um deles aqui está à minha frente, Dr. Luiz Lira. Agenor Melo. Grandes profissionais de imprensa, como Agenor Melo, e grandes profissionais de advocacia, né, que desde a época de estudante, como o Dr. Luiz Lira aqui presente. Enfim, resumidamente, essa é a história. Esse é Luiz Sérgio. Esse é o Luiz Sérgio. Você escuta muito, eu tenho certeza, não só. Eu tenho certeza que você escuta por aí, às vezes não diz nem que é servidor do TRE, mas escuta. Rapaz, servidor do TRE é muito bom, eu trabalho 2 anos. Olha, eu escuto isso, mas na verdade, isso é uma distorção da realidade. A gente é lembrado de 2 em 2 anos. Né? Veja que eu estou aqui na véspera de uma eleição. Dificilmente estaria no ano não eleitoral, porque a gente é meio que esquecido. A gente não é lembrado no ano não eleitoral. Isso não quer dizer que não tenhamos serviço. Quem lida lá sabe que numa eleição municipal, por exemplo, ela gera um avalanche de processos pós-eleição. E eu, por exemplo, considerei o ano de 2021 mais sufocante do que o de 2020 da eleição municipal. Porque E o pós, né? O pós. Porque, veja bem, quando a eleição acontece, que os votos são coletados, transmitidos, proclamados os eleitos, diplomados os eleitos, para a sociedade acabou. Mas o que é que eu tenho lá na minha unidade? Eu tenho 16 ações de investigação judicial, 1 ação de impugnação do mandato eletivo, 30 representações para serem julgadas. Então, assim, isso vai demandar audiência, ouvir testemunha. Isso é muito cansativo e desgastante, entendeu? Isso envolve intimações diversas, cartas precatórias para outros municípios. E você acompanhar esses processos, e há uma pressão da sociedade, até porque, com razão, para que esses processos não durem ad eterno. Eles têm que ter um fim, eles têm que terminar. E aí a gente fica sempre correndo contra o tempo. Veja que a eleição de 2020 foi 15 de novembro, né? Os diplomados foram já ali perto do Natal, perto de dezembro, 16 de dezembro, se não me engano. Da posse já. E ali eu terminei o ano abarrotado de processo. Em 2021 eu tinha aquilo como meta, praticamente não tirei férias em 2021, porque eu sabia que se eu tirasse férias, ia retardar mais ainda o andamento desses processos.
Então, foi um ano 2021 ligado na tomada para ver se eu conseguia terminar todos. A gente deu tramitações desse processo. O último a ser julgado, se eu não me engano, já foi em abril de 22. Eu já estava iniciando o período eleitoral de 22, julgando o processo de 2020. E aí, conseguimos terminar, e mal conseguimos terminar, respirar, já vem a campanha de 22, com o alistamento final daquele prazo dos títulos, que você é acostumado a falar na imprensa, que está acabando o prazo para tirar o título, aí lá vem aquela demanda de ir para a imprensa. Aí vai o pessoal de última hora, né? Aparece de uma vez. De última hora, na última semana, aquela fila, a imprensa, tudo falando, dando cobertura, aquela história do prazo. Então, assim, a gente mal dá tempo de respirar. Vem a eleição geral agora, muito trabalho administrativo de organizar os colégios, aqui são quase 90 locais de votação, são mais de só na 33 são mais de 2.000 mesários trabalhando no dia da eleição. Aliás, mais de 2.000 as duas zonas. Só na 33 são 1.400, né? Então, assim, tudo isso demanda um trabalho de organização, capacitação desses mesários. Vem aí talvez 2 turnos pela frente. É uma eleição que é menos trabalhosa do que a municipal, porque nós não temos a competência processual, né? É só mesmo a parte administrativa. A gente vai enfrentar os 2 turnos. E no ciclo de 4 anos que a gente enfrenta, o próximo ano é o ano mais calmo, né? Que é o ano pós-eleição geral, no ciclo de 4 anos, entendeu? No ciclo de 4, o próximo ano, eu diria que é aquele mais light, que a gente não tem processos, né, que desaguam da eleição de 2022, porque essa eleição não nos traz processos. De 4 em 4 anos é o ano do descanso, né? Assim. Vamos dizer que esse é o ano mais light. Dá pra tirar férias, Porque quando o 23 vai ser o ano mais light, porque 24 quando entra, os processos de propaganda antecipada já começam no mês de março. Então acaba o sossego cedo. Então no mês de março já começa, fulano tá fazendo propaganda antecipada, e já entra com a representação. Aí já pode vir a aplicação de multa, pedido de liminar, e aí vai. E a partir de março, aí vem o cadastro dos títulos, em abril, maio. A propaganda antecipada, quando tá ali já em junho, julho, aí vem uma avalanche de acusações de propaganda antecipada. Então, assim, aí a municipal, quando termina, lá vem os processos de cassação no ano seguinte. Aí 25 tome, né? Então, assim, o ano mais tranquilo é esse ano pós-eleição geral, que é o do próximo ano, de 23. Mas quando a municipal chega, ela ocupa o ano dela, e o ano seguinte, e o outro já é eleição geral. Então, assim, dos 4 anos, 3 são muito intensos. E um, de fato, é mais calmo, que é o próximo ano. Aí vamos falar de Mossoró, né? Em Mossoró, primeira coisa é que, como é que foi para vocês lá? Eu acredito que foi uma melhora significativa. A história de acabar com o processo físico e para o processo virtual, né, judicial eletrônico. E o segundo ponto é a quantidade de servidores que, por exemplo, a 33 tem. Né, a 33ª zona tem. Hoje é suficiente para dar andamento aos trabalhos, e esses servidores, eles continuam sendo requisitados ou eles já são do próprio TRE? Olha, a mudança do físico para o digital era uma questão de tempo, né? A gente sabe que ela vem e vem para ficar. Mas tudo que é novo... A pandemia novo... forçou? Não, na verdade, a implantação do digital foi um ano antes, foi 2019. Então pronto. Foi antes da pandemia. A gente já esperava isso porque a eleição de 2018... que foi uma eleição geral, no tribunal já era tudo digitalizado, os processos do tribunal, que a eleição geral é da competência deles, né? Então, eu já aguardava que para 2020 haveria digitalização dos processos das zonas eleitorais. E já sabia que viria para ficar, mas não deixa de ser um desafio. Tudo que é novo provoca muita resistência, você demora um pouco a se adaptar, é uma coisa nova, provoca um choque, né, de cara. Mas, primeiramente, a gente vai trabalhar no digital com aquilo que é novo, são as novas demandas. Só que novas demandas em 2019 é justamente aquele ano mais tranquilo. Então, praticamente não entrou nada, só carta precatória, carta de ordem, coisa muito simples. E aí, em 2020, o TRE determinou que fossem digitalizados os processos que eu tinha no estoque processual, execuções fiscais, coisas que eu tenho lá que são intermináveis praticamente, a execução fiscal não termina nunca, né? E fica lá processo de 10, 12, 14 anos. Então a gente digitalizou o que a gente tinha no acerto processual e ingressou ali na pandemia, tendo que digitalizar, aliás, recebendo digitalizadas as ações processuais que pediam o reconhecimento da prática de propaganda antecipada, que, como eu falei, começa em março, abril do ano da eleição municipal. Então, a gente tinha que enfrentar ao mesmo tempo do tema em si, o mérito do tema da propaganda, também como lidar com o PJE numa ação nova, né, no meio novo ali, né, PJE. Mas, assim,
o TRE nos deu suporte, no início foi muito confuso, difícil, mas hoje em dia a gente sabe que foi uma facilidade imensa que nos trouxe, né? Hoje em dia não se compara a agilidade, a presteza, a funcionalidade do meio dos processos digitais, né? Então, assim, é uma inovação que veio para ficar, a gente sabe que é uma realidade. Hoje em dia eu estou zerado de processo físico, o que era físico foi digitalizado, está no PJE, então não existe mais. E quanto à questão dos servidores, hoje eu diria que, considerando os servidores requisitados de que eu disponho, nós temos aí um número até interessante, suficiente para conduzir a eleição geral. A eleição geral, para conduzir a geral, eu diria que está tranquilo. Claro que para uma municipal, se for atrás do número ideal, você pode dobrar o número de servidores, porque a municipal é muito, muito, muito trabalhosa. Agora, infelizmente, servidores do quadro não temos, né? Como eu falei, houve essa lei em 2005, criou os cargos, foram provistos em 2006, viemos para cá, eu e outra servidora, só que essa outra servidora em 2010 conseguiu ser removida naquela remoção que é amparada por lei, quando o marido é empregado público Sim. e foi transferido para Fortaleza. Ela conseguiu essa remoção judicial, né? Foi até judicialmente ela conseguiu, trabalha hoje numa zona eleitoral de Fortaleza, acompanhando o cônjuge, que era do Banco do Nordeste, foi removido. E desde 2010, eu sou o único servidor do quadro efetivo lotado na zona 33. Sou o único. Né? E claro que eu venho aí, eu tenho uns nomes aí de servidores que vêm trabalhando comigo. Uns já trabalharam, voltaram para os seus órgãos, estão agora retornando para o eleitoral. Então, assim, hoje, salvo engano, sou eu como efetivo, eu tenho, além de mim, 8 requisitados de diferentes órgãos. Sim. Eu tenho gente do IFRN, gente da UFESA, gente da Câmara Municipal, gente do Ministério Público Estadual, gente da UERN, enfim, é uma salada de órgãos públicos, até para que eu não retire todos de um órgão só, como se fazia no passado, né? A zona eleitoral no passado pegava 5, 6, 7, tudo da Prefeitura Municipal, tudo do município. E eu, desde que eu assumi, eu prometi a mim mesmo que não faria isso com nenhum órgão, porque eu ia tipo... Mesclar, né? Isso, mesclar de modo a não concentrar as requisições em um E órgão o só. desfalco, Isso. Exatamente, prejudica Isso. muito o órgão. Pronto, que vai. eu tenho Receita Federal, tenho uma servidora. O ERN tem uma. Ministério Público Estadual tem outra. O FESA tem 2. Câmara Municipal tem 1. Do Estado tem mais 1. Então, eu fui, entendeu? Para que não concentrasse essas requisições em um órgão só. E aí, vem dando certo. Antes as requisições eram praticamente feitas por prazo indeterminado. Havia até um abuso, vamos dizer assim, da Justiça Eleitoral, que tomava o servidor, entre aspas, de outro órgão e não devolvia mais o servidor. Mas essa farra, entre aspas, ela foi praticamente encerrada. O TSE hoje normatizou o assunto, havia uma cobrança do TCU também nessas requisições. Hoje está normatizado que um servidor federal que o requisite da União, né, ou de suas autarquias, como o FESA e INSS, ele tem que durar no máximo 3 anos. Ao completar 3 anos, ele tem que ser devolvido para o órgão de origem. E se for servidor do Estado ou do município, eles podem ficar no máximo 5 anos e tem que ser devolvidos. Pelo menos houve uma regulamentação, porque o tema era muito solto e você tinha casos aí de servidores da Justiça Eleitoral que estavam lá há 30 anos, sendo de outros órgãos, né? Veja que excrescência que se forma, né? O servidor passa no concurso por um órgão, a Justiça Eleitoral toma ele, toma o servidor e fica 30 anos com ele. Então havia um certo abuso, o TCU cobrava muito isso, e embora o TSE seja muito relutante em enviar projeto de lei que crie novos cargos efetivos, mas ele pelo menos normatizou a parte das requisições. Então, de modo que se for servidor federal hoje, tem que durar no máximo 3 anos, e se for estadual ou municipal, só pode durar no máximo 5 anos. Luiz, você falou aí o antes, o depois, durante a campanha. Você sempre conta o Luiz Sérgio, todo sábado meu papel nessa campanha agora vai ser todo sábado para as esquinas, dar uma olhada em todas as movimentações. E encontro o Luiz Sérgio, o Magno também, e sempre com a equipe da polícia, claro, durante a campanha, o que é que dá mais trabalho? O que é que os candidatos, claro, o que é que o candidato dá mais trabalho na Justiça Eleitoral? Olha, são os excessos no meio da rua, né? Muitas vezes eles são movidos por desinformação, né? Nem por má fé, nem por querer afrontar o sistema. Muitas vezes eles desconhecem a legislação. Também nas redes sociais, eles não sabem o que pode, o que não pode nas redes sociais. É verdade. Houve aqui um derrame de multas em 2020, eu vou chamar de derrame porque foi uma coisa que eu nunca tinha visto, uma eleição extremamente judicializada. Muita gente fala da de 2012, mas a de 2020... Famosa 2012. Mais de 150 candidatos a vereador foram multados em 2020, uma multa
confirmada pelo TSE, uma multa por propaganda irregular em rede social. Aí você pergunta, e não pode não fazer propaganda em rede social? Pode, mas tem que ter informado o link do endereço no cadastro, no Divulga Cande. A turma foi para a campanha para a rede social sem informar nada. Quando o Ministério Público se deu conta disso, que a turma estava na rede social pintando e bordando, sem comunicar em que endereço estava fazendo isso, entrou com as representações, e aí houve tudo que é tese de defesa sobre essas Mas postagens. sempre através de denúncia? Não, de ofício. Sim, é. O próprio Ministério Público notou mesmo. A promotoria eleitoral fez um pente fino em todas as candidaturas procurando, já que não tinha os links cadastrados, ele saiu procurando, colocou uma equipe aí de estagiários dele para procurar, a turma descobriu um monte de candidatos se valendo das redes sociais, sem que o link tivesse sido informado. E aí, Luiz atuou até em alguns processos, viu isso. Come tudinho. Isso foi até o TSE, e o TSE sacramentou, confirmou a aplicação da multa. Eu não contei exatamente quantos foram, mas foram mais de 150 candidatos multados num valor que não é leve, é R$5.000 o valor mínimo. E a partir de 5 mil? Todos foram pelo valor mínimo, porque o valor mínimo... Sim. O valor mínimo em si, Agenor, na minha compreensão, é até desproporcional. Na minha opinião pessoal, é uma infração leve para ser sancionada com R$5.000, enquanto você tem aí outras infrações até mais graves, eu diria, não recebe uma sanção dessa, né? É uma opinião pessoal minha. E aí, uma mera postagem, um vacilo numa rede social, um pedido de votos, sem comunicar o link lá, gerar uma multa dessa, né? 5 mil pessoas extremamente simples foram multadas com esse valor aí. E se não fizer o parcelamento, vão para a dívida ativa e lá é uma bola de neve. Esses 5 mil daqui a pouco vira 15, 20 mil. Vão para a execução fiscal, bloqueia as contas, bloqueia tudo. Então, assim, é uma situação bem complicada. Rapaz, para quem está assistindo o Pode Tudo hoje, né? Eu tô no meio de dois que entendem do assunto, né? Daqui a pouco, mas Luiz hoje está como entrevistador, viu? Hoje eu não sei de nada. Hoje não sabe de nada. Eu tenho certeza absoluta que esse ano chamou atenção, está chamando atenção, chamou, né? Porque já começou a campanha oficialmente. O que diferencia, Luiz Sérgio, uma pré-campanha, porque eu acho que desde março, você falou, né? Desde março já começa a denúncia de propaganda. Desde março, abril, o cara tá fazendo visita, tá viajando o estado todinho, tá juntando gente, tá. Aí ele, não, mas não pode pedir voto. O que diferencia pré-campanha para campanha? Olha, é uma linha bem complicada que separa uma coisa da outra. Verdade. Mas a própria legislação, ela permitiu isso. Quando ela abriu praticamente geral e disse que podia participar de eventos, enaltecer biografias, dizer que é pré-candidato, conceder entrevistas, buscar apoio político, só não pode pedir voto. Ou seja, o candidato, aquele pretenso candidato, desde muito cedo, no início do ano, já começa aí as suas diligências em busca de apoio, né? Em busca de firmar seu nome. Você pode buscar apoio, mas não pode pedir o voto. É até contraditório. Pode pedir o apoio de, tipo assim, de partidos, né? Você pode pedir para somar esforços, né? Você lideranças, né? Mas não pode pedir o voto. Não pode pedir o voto, né? Não pode se valer de rede social. O cara faz um evento do tamanho do pau da bandeira, reúne militantes, não sei o que, discursa, mas aí não pede voto, então não é configurado propaganda antecipada. A jurisprudência do tribunal até avançou um pouco mais para dizer que não só exatamente o pedido de votos pode caracterizar, mas também algumas práticas que são vedadas aos candidatos em campanha também serão proibidas para aqueles que estão antes da campanha, em pré-campanha. Como, por exemplo, usar um outdoor para desejar Feliz Dia das Mães no mês de maio do ano de eleição, entendeu? Então, assim, se outdoor é proibido ao candidato em campanha, ele não pode ter outdoor, então aquele também que está em pré-campanha não pode se valer de outdoor para subliminarmente projetar o seu nome ali, né? Então o outdoor é reconhecido como propaganda antecipada se vier a fazer uso. Aquela questão muito polêmica de você distribuir cestas básicas em bairros periféricos, aquilo ali dá uma discussão danada, porque o candidato em campanha também não pode ficar doando itens que representem valor econômico ao eleitor. Então, se não pode doar nada, por que o que está em pré-campanha pode fazer um trabalho solidário de distribuição de cestas básicas? Esse tema é bastante sensível, ainda está muita discussão sobre ele, mas o TRE daqui já tem algumas decisões que reconhecem como propaganda antecipada irregular, passível de multa, esse trabalho de distribuição de cestas básicas na periferia em ano de eleição. Mas não seria tipo vamos colocar aqui, tipo uma balança ou mesmo. Mossoró tem 8,
vereadores que são candidatos a deputado estadual ou federal. 2 se afastaram, pediram licença. E 6 continuam. Como, por exemplo, na sessão de hoje, Marleide falou... vamos citar não, porque todo mundo já sabe, Marleide falou, denunciando, falou aquele jeito dela. E eles não levariam uma certa vantagem? Olha, é complicado você falar em vantagem. A própria legislação, ela... Porque a lei, só um exemplo, porque ela não está pedindo voto. Isso. Mas diz, olha, eu defendo que isso, qualquer um, eu falei Marleide aqui porque ela fala, eu defendo isso, defendo aquilo, estaria não levando uma certa vantagem? Mas você... A lei não exige que ela se afaste. Você pode fazer um comparativo, por exemplo, o candidato a prefeito em reeleição, ele não precisa se afastar, ele não deixa de ser prefeito. Agora, ele não pode se utilizar do cargo de prefeito, como o vereador não pode se utilizar do cargo de vereador para fazer campanha. Exatamente, Mas ele não vai se afastar Às vezes isso se confunde de um modo que é difícil separar uma função da outra. Assim, às vezes é muito confuso. A verdade é que o bom era que se acabasse a reeleição. Isso é que era o ideal dos mundos, né? Infelizmente a gente tem que conviver com essa figura. Então, ora o camarada é o gestor do momento e ora é candidato. Né? E aí, às vezes, se mistura aí esse... E muitas vezes o que acontece? O gestor, ele, por exemplo, ele vai num bairro X inaugurar uma obra de tarde, quando é de noite ele faz uma carreata naquele mesmo local, naquela mesma comunidade, naquele mesmo bairro, como candidato. Então, Isso. aí é onde tá uma linha de você conseguir Pronto, no caso, analisar... quem está no poder, uma agenda administrativa. Sim. Chega aqui um governador, o presidente com uma agenda administrativa que acaba sendo, para muitos, indiretamente, acaba sendo um comício. Que vai muita gente atrás, tem aquele negócio todo. Então, como você diz, o ideal mesmo é o fim da reeleição. Isso aí é o ideal dos mundos, né? A gente até hoje espera pelo fim dela, mas só que ela não tem, a lei brasileira prevê, a gente tem que conviver com ela, né? Não tem outra saída. Mas, de fato, é uma excrescência do sistema. É muito confuso isso na prática. A gente sabe como é difícil lidar com essa questão do candidato. Você veja só, para você ter uma ideia. Um exemplo prático. O TRE precisa de segurança para fazer a eleição. E, basicamente, precisa da polícia militar. E onde é que o presidente do TRE vai buscar o apoio da polícia militar? Junto à governadora do estado. Exatamente. Que, nesse ano, por exemplo, é candidato à reeleição. Olha que situação complicada. O presidente do TRE, inclusive foi esses dias, eu vi uma foto no site do TRE, ele fez uma visita institucional, falando sobre a segurança da eleição, discutindo com a governadora do estado, claro, na sua função institucional de governadora, traçando estratégia para a eleição, de efetivo, de homens, de APM e tal, como é que vai ser o policiamento, mas ao mesmo tempo aquela pessoa sai dali da reunião e vai fazer a campanha à noite como vai disputar a reeleição, dentro do seu direito, claro que está previsto, mas olha que coisa confusa. Né? De tarde ela é gestora, se reúne como vai ser a segurança da eleição e à noite vai pedir voto em campanha legitimamente, né, resguardada pela legislação. Mas isso é muito confuso. Eu na minha opinião pessoal, é que o ideal era que acabasse com esse instituto da reeleição. Como é que você, principalmente da Justiça Eleitoral, espera, um exemplo, 2016, a eleição é de um jeito. Lá vai 2018, o Congresso muda alguma coisa. Aí 2020, lá vem mudança de novo no Congresso. 22, sempre vocês estão esperando alguma novidade? Olha, é incrível, a legislação eleitoral nunca fica a mesma de uma eleição para outra. Exatamente. Né? Há quem diga que isso é algo, vamos dizer assim, que demonstra uma hesitação, uma coisa vacilante, uma coisa que não se solidifica nunca. E há outros que pensam de modo diametralmente oposto para dizer que não, isso faz parte do processo, do amadurecimento do processo democrático, esse aprimoramento constante, tendo em vista que democracia nunca é uma coisa parada no tempo, ela sempre tem como se aprimorar. Então veja que o mesmo fato pode ser visto por duas óticas totalmente diferentes. Um vai entender que isso aí é algo que demonstra uma fraqueza do sistema e outro vai dizer que isso é um aprimoramento constante. Exatamente. De fato, chegam mudanças interessantes, né? A gente não pode negar que a proibição do carro de som, aquela baratinha, não foi interessante para todos? Foi, todo mundo gostou. Até os próprios candidatos gostaram. Economiza muito. Porque diminui os custos, Agenor. Ali por trás tem a diminuição dos custos, entendeu? A questão dos 45 dias de campanha, não mais de 90. Os candidatos são uma maravilha. A proibição daqueles envelopamentos de veículos. Você imagina que era envelopar uma caminhonete, aquelas coisas grandes, aquele envelopamento na lateral todo em 2012, que era uma febre. Na eleição seguinte estava proibido. Então diminui os custos. Né? Aquilo ali foi muito vantajoso. Né? Então, assim, ora ela não agrada muito, ora ela agrada. Então, eu acho que de fato faz parte do aprimoramento natural. Agora, dá um trabalho é ter que ficar acompanhando essas mudanças a cada eleição. Tem que se manter eternamente atualizado. É isso que eu imagino, viu? Luiz, você falou aí de
de eleição. Falando de eleição, você falou que essa última teve mais de 150 representações. Mas para você... 150 foram multados, dos vereadores. Foram mais de 250. Mas para você, por exemplo, essa eleição agora, ela foi mais complicada. Porque, como a Genoa falou, 2012 ela ficou famosa porque houve uma guerra judicial e também na urna entre duas candidaturas aqui em Mossoró, né? Mas também, e aí gerou um marco. Teve muita coisa naquela eleição. Mas para você, enquanto servidor, pro seu pessoal, essa eleição agora foi mais complicada do que a de 2012? Não, foi não. A de 2012 ela supera. Porque, de fato, o período de campanha era mais longo. Eram 90 dias, né? De julho até outubro. Foi extremamente acirrada nos campos mesmo de rua, de campanha, como também na parte processual. Então, assim, foi a eleição mais delicada, os nervos à flor da pele de ambos os lados, vamos dizer assim. Nós enfrentamos outras eleições difíceis do ponto de vista operacional. Por exemplo, a eleição de 2014, aquela suplementar municipal em maio. Aquilo ali pra gente é de uma dificuldade operacional tremenda. O nosso sistema de gerenciar os mesários, olha que não são poucos, são 1.400. O nosso sistema lá informatizado, que a gente coloca, tira, mexe, ele não funciona. A gente faz esse banco de dados interno, no Excel, no Word. O nosso sistema oficial lá, informática, ele simplesmente não está disponível para eleição suplementar. E aí a gente tem que criar o nosso próprio controle. Você imagina o que é criar um sistema, a gente com conhecimento administrativo básico, tendo que criar um Word e um Excel que nos permita controlar as cartas que foram, as que voltaram sem estar entregue, as que voltaram e confirmaram entrega, aqueles que foram dispensados de trabalhar porque estão doentes ou algum outro motivo. É uma loucura. Como o sistema já é difícil, imagine sem sistema. E na época de fazer essa eleição suplementar, para piorar, ainda teve a biometria alguns meses antes. Quando a revisão biométrica terminou, que foram 2 meses e meio trabalhando ali de segunda a sábado, num atendimento terrível ali, gigantesco. Vocês viram na época, né? Foi de janeiro ao começo, acho que é o final de março, começo de abril. Quando terminou a biometria, que a gente achava que ia respirar, veio a suplementar. Ou seja, organizar uma eleição municipal em 40, 50 dias. Claro que uma eleição municipal atípica, porque ali só tinha o cargo de prefeito, né? Não havia a disputa proporcional de vereador, era só o de prefeito. Mas sem sistema, né, para lidar com os mesários, foi muito complicado aquela eleição. Organizar em 40 dias uma eleição, depois do cansaço que a biometria tinha gerado, foi bem complicado. E 2020 também foi muito difícil por conta da pandemia. Isso, né? Que eu ia perguntar, como é que foi organizar também uma eleição em meio a uma pandemia? Em meio a uma pandemia, o cartório sem atendimento ao público, o cartório fechado, entrava ali só poucas pessoas, mais advogados, assim, o cartório funcionava ali todo mundo de máscara, com aqueles cuidados, mas sem atendimento ao público. O eleitor ou o mesário se comunicando conosco via WhatsApp. Aí, nesse ponto, Agenor, a pandemia trouxe inovações que apressaram as inovações, né? Por exemplo, a questão de a convocação dos mesários através de WhatsApp. Né? Isso foi implantado, isso foi apressado pela pandemia. Ou seja, de lá é uma realidade que também veio para ficar. Em 2020, a gente passou a chamar os mesários através de WhatsApp. A carta PDFzinha manda pelo WhatsApp. Ele confirma, ok, é uma despesa a menos. Cada carta gerava um custo de R$15. Você imagina aí, eu estava fazendo um levantamento nessa eleição de 2022, dessas 1.400 cartas que a gente precisa gerar, só na zona 33, viu? Cerca de 1.400 cartas, 75% já foram recebidas e confirmadas pelos destinatários. Tem noção da economia de recursos públicos que significa, né? Porque o correio era um serviço caro e muitas vezes ineficiente. Essa que é a verdade. Porque o carteiro chega, joga a carta, não remete de volta o comprovante de recebimento, a gente fica sem saber se foi recebido ou se não foi recebido. Então, assim, o WhatsApp, além de ser mais eficiente, é extremamente mais barato, custo zero, né? E eu só vou ter o trabalho agora de entregar 25%, não vou me valer nem dos correios. Vou entregar pessoalmente pelos servidores. É melhor mandar pelos servidores do que pelos próprios correios, que geram um custo e que a gente não tem como acompanhar, não tem como cobrar melhor, porque o serviço não é prestado da maneira como deveria, né? Pelo menos para a gente não era. Porque muitas vezes voltavam essas cartas com aqueles carimbos de mudou-se, não conhecido. E quando a gente ia com o próprio servidor, encontrava a pessoa no endereço da carta. Então havia muita coisa ali misteriosa que a gente não entende por que foi devolvida.
Então, a gente vai fazer essa convocação dos mesários, como eu falei, quase toda pelo WhatsApp, e o que não foi pelo WhatsApp vai ser pessoalmente por servidor do cartório. Vai, entrega pessoalmente. Hoje ainda é tranquilo, ainda não. Hoje é tranquilo você conseguir selecionar esses mesários ou ainda há muita desistência, há uma dificuldade muito grande de você conseguir atingir os 1.400? Olha, quando eu ingressei lá em 2006, era o terror da eleição, era você conseguir ali essa nominata de mesários para a eleição, porque os benefícios eram muito poucos, a turma resistia muito a trabalhar, vinha todo tipo de desculpa que você possa imaginar, e de lá para cá houve uma transformação da água para o vinho relativa à função de mesário. Foi uma coisa impressionante. À medida que a gente foi conseguindo mais benefícios através de lei, a gente conseguiu mais benefícios. Lá em 2006, você só tinha as folgas, que é previsto na lei eleitoral. O camarada que trabalha um dia tem direito a folgar 2 no seu serviço. Isso é muito pouco. Na prática, isso atrai pouquíssimas pessoas. De lá para cá, 2010, 2012, a gente foi conseguindo a aprovação de leis municipais e leis estaduais que garantem isenção da taxa de inscrição em concursos públicos. Isso atrai uma debandada de gente, muito gente que faz concurso. Os concursos hoje em dia, para quem não sabe, cobram R$200 de inscrição. Se você trabalhar como mesário 2 vezes, você fica isento por 4 anos. Então chega a haver a procura para ser mesário? A procura muita. Numa eleição como essa, que são 2 turnos. Olha, eu fiz um levantamento com a servidora que está à frente desse assunto lá. A gente fez um levantamento, 83% são voluntários hoje. 83%. Lá em 2006, era por volta de 12% a 15%. Hoje, 83% são voluntários. Os melhores colégios, que estão aqui melhor localizados, não tem vaga. Você chega lá, eu quero trabalhar no diocesano. Não tem vaga para o diocesano. Eu posso encontrar uma vaga aqui na zona rural. Você quer ir? Chegando a essa altura, as vagas que restam... O voluntário escolhe o local, né? Via de regra, ele fica... Os primeiros escolhem, no caso, né? Eles escolhem porque já vem da eleição passada, muitos deles, entendeu? Sim. Já vem da eleição passada. E geralmente votam, eles trabalham onde eles votam. Mas aquele que chegar hoje, eu quero trabalhar, tem vaga? Vaga eu sempre tenho, praticamente. Agora, vamos lá. Você vota onde? Eu voto no Eliseu Viana. E lá também não tenho vaga. Eu tenho vaga aqui no Colégio Francisco Antônio de Medeiros, no Belo Horizonte. Você quer? Não, veja se você consegue o melhor. Então, eu fico esperando surgir vaga no melhor e fico ali com aquele nome stand-by, esperando surgir a vaga, porque as vagas também surgem muito na véspera. Eu tenho um time montado que está... Isso é como futebol. Você tem um time pronto que está escalado e na véspera acontecem acidentes, doenças que impedem que as pessoas irem. Então, voltando 3, 4 dias para a eleição, chega atestado médico, chega notícia que a pessoa se envolveu num acidente de moto, caiu, não pode ir. Então, a gente tem que ter aquele banco de reservas ali já pronto para substituir. Então, nesse caso, um exemplo, você é isento de taxa de inscrição para concurso. É até a próxima eleição? Durante 4 anos. Pronto, 4 Há anos. um prazo. Sim, E sim. não vale para concursos da União. Só vale para concursos do município e do Estado. Entendi. Esses concursos, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público do Estado, Prefeitura de Mossoró. Teve agora concurso de oficial da PM, CAERN. Quem tenha sido mesário não paga. E as taxas estão cada vez maiores, né? 150, 200. Teve um no Tribunal de Contas do Estado que era R$250. 250 toma uma taxa de inscrição de concurso. E aí quem tinha sido mesário pegava lá a declaração, era isento. Pagou nem um tostão. Então é uma conquista, né? Não deixa de ser uma conquista, Exato. né? Avise logo a seu sobrinho, viu, Genô? Não, tá certo, deixa quieto. Vamos falar de segundo? Meu amigo segundo. Lá da LE Veículos, viu? Olha, Luiz Sérgio, você que ganha bem, servidor do TRE ganha muito bem, que eu sei, certo? Só não ganha mais do que os advogados aqui. Vou lhe dar uma dica, o que mata é a piadinha. Que bate a piada. Vou lhe dar Gosta de piada. Vou lhe dar uma dica aqui, quando você for trocar seu carro, certo? Você vai lá na LE Veículos, diga o nome da rua, Genô. Lá na Sévulo. Ele pede pra dizer porque ele não lembra, né? É porque eu esqueci mesmo agora. Rua Sévulo Marcelino. Sérgio Marcelino. Ali na beira da BR-304, viu? Você vai lá, loja ampla. Olha, lá tem caminhão pra carregar gás, se você quiser. Tem carro popular, tem Ônibus. tem ônibus, caminhão pra carregar gás. Tem BMW, tem SW4, que esses carros que você gosta, muito você disse que gosta. Quem me disse que você gosta desse carro é a Land Adílio. Rover. Adílio disse, ó, ele só quer BMW, meu amigo Adílio. Então, vai lá na Veículos, né? Ali na Sévulo Marcelino. Um abraço pro meu amigo Segundo. Caba bom de verdade.
E a Mister Sorriso tá aberta ainda? Rapaz, estive na Mister Sorriso, inclusive, antes de ontem, Sim. certo? Fiz um procedimento lá, obviamente, com o melhor preço da cidade, certo? Fez no arroba não, no vídeo lá, um Não, astel? Não, lá na Mister Sorriso. É, O preço é tão bom que a gente faz questão de pagar, viu? Mas ali embaixo da Câmara Municipal, se você quiser fazer lá seu procedimento dentário, ontem eu fiz um negócio chamado, antes de ontem, gengivoplastia. Negócio mais chique do mundo. E difícil de dizer. E difícil de dizer. É. Passei 2 dias pensando como era o nome pra poder dizer aqui hoje. Mas embaixo da Câmara Municipal, ali, vizinho ao Oitão. Mas tá aberto ainda. Tá aberto. Até 9 da noite, né? Até 9 da noite tá aberto. Então, quiser ir lá agora, deixa eu ver que horas são. Na correria, viu, Luiz Sérgio? Na correria da eleição. Se der algum problema, você vai lá dar Quebrou um dente num negócio aberto dia de sábado até de noite também. É mesmo. Aconteceu uma urgência, um negócio, né? Acaba tá no restaurante com a esposa, comeu um negócio, puf, Ah, rapaz, aí. corre lá. Tá, sabe também? Sábado também. Ah, tá certo. Olha aí, Entendeu? viu? Coisa boa de verdade. Então, um abraço para a turma da Mister Sorriso, dentista dedicados a você, né? Então, Luiz Sérgio, me diga uma coisa. Alguma bronca já nessa campanha de 2022 ou não? Por enquanto tá tudo Não, tranquilo. não, tudo muito tranquilo, como de costume. O início costuma ser bastante calmo e tranquilo, né? Eventuais conturbações, vamos dizer assim, geralmente costuma acontecer já próximo do final. Então, segue bastante tranquilo. Estamos em pleno período de campanha, né? Uma campanha que é curta, 47 dias. Estamos aí com um pouco mais de 8 dias de campanha, Acho né? que foi 39, se não me falha a memória. É, 38, de novo. Então, assim, segue tudo muito tranquilo aqui em Mossoró, ainda não há nenhuma ocorrência de pequenas infrações relacionadas a adesivos, fora do tamanho, mas coisa que já foi solucionada. O Pardal tá funcionando mesmo? Começou agora praticamente a receber as primeiras ocorrências do Pardal. Ainda estamos verificando, habilitando os outros servidores a terem acesso. Não houve nenhuma diligência ainda que tenha sido originada a partir do Pardal. Mas já tem algumas denúncias lá que estão sendo analisadas. O Pardal, ele é uma figura que quando iniciou, acho que não sei se foi na campanha de 16, que o Pardal iniciou, bem recente, salvo né? engano. Eu acho que foi em 2016. Eu vibrei porque ele é uma forma de que a população consiga denunciar diretamente ao órgão competente, a quem deva, porque Isso. muitas vezes a gente que atua com o eleitoral, por exemplo, eu cansava de receber ligação de madrugada. O cara dizia, olha, estão comprando voto aqui, estão com som alto aqui fora do horário. Então eu disse, não, vamos mandar para quem deve. Eu não tenho o que estar fazendo lá, não. Vamos mandar para. Mas assim, é uma ferramenta muito importante para a população poder realmente fiscalizar. E óbvio. E aí a equipe vai estar lá para analisar se realmente há uma ilicitude, se não há. Inclusive, ele iniciou de modo bastante modesto em 2016, era apenas uma experiência, mas ele foi se aprimorando e hoje em dia ele está bastante completo. Ele informa o que é proibido, o que é permitido, ele categoriza as infrações, se é crime, se é infração. E ele permite a pessoa, inclusive, mandar vídeos, fotografias no ato ali. Ele bate a fotografia, já encaminha a fotografia da irregularidade. Então ele está bastante ágil, bem interessante, o Pardal. Agora só pra gente aqui, todas as denúncias são analisadas? Todas são verificadas. Sem ninguém ouvindo, só a gente aqui. Todas e todas Todas, são né? verificadas. Ocorre que muitas vezes elas são assim, vamos dizer, encaminhadas num mero impulso ali de uma raiva do que o adversário teve. verdade. E que ele bate uma foto e uma filmagem assim, por exemplo. Que ele acha que é errado, cara. Por exemplo, ele diz assim na denúncia: fulano estava comprando voto no Sumaré. Segue foto que comprova. Aí mostra uma pessoa entrando no carro. Aí segue vídeo. Aí no vídeo a pessoa deixa uma residência, entra no carro e sai. Isso Pode vai, até ser, mas ali não tem isso como vai comprovar. servir de alguma coisa assim. É uma coisa que a gente é natimorta, como a gente chama, entendeu? Tem que ter um elemento mais concreto que realmente indique ali a prática, um indício relevante. Porque isso acontece muito. Vocês estão distribuindo no dia da eleição, né? Estão distribuindo santinhos em tal ponto. Aí tem a foto do santinho na calçada, assim no chão. A minha própria pergunta seria essa mesmo. As madrugadas ainda são movimentadas ou o político, né? Vai falar a verdade. As vésperas da eleição, né? Ou o político tá mais consciente? Ele tá consciente disso. Olha, elas estão mais calmas nesse sentido aí daquela velha história de doação de feira, que a gente Isso. sempre persegue. Aquilo ali, de fato, embora haja um trabalho de investigação sobre aquilo ali, nunca se teve um elemento mais concreto da sua prática aqui.
Agora, o tal da infração, que recebeu até um nome agora, o voo da madrugada, né, que é você jogar os santinhos, despejar um caminhão de santinhos em frente aos locais de votação na madrugada da eleição, isso virou um inferno de um tempo pra cá. É inacreditável como... Eu até hoje não consigo entender. Qual é a lógica disso? Com um candidato que eu já atuei ao longo do tempo. Eu não consigo entender qual a lógica Também é de se verdade. utilizar santinho. Porque não conquista voto. E ainda que se conquista, eu acho que é um negócio tão... que não decide uma eleição. E assim, ele achar que o eleitor que está chegando ao colégio, vê aquele monte de coisa no chão, ele vai apanhar e vai votar nesse aqui, eu não entendo qual é a lógica. Também. Porque assim, os colégios podem prestar atenção, amanhece muitos deles emporcalhados na frente, a gente precisa fazer um trabalho de um contato prévio com a prefeitura, pedir que deixe garis de sobreaviso, porque a gente já sabe o que acontece, para que tentar limpar durante o domingo pelo menos os principais colégios, porque são quase 90 colégios, é impossível limpar todos, mas limpar pelo menos os principais, porque realmente é muito triste isso. Você amanhece o dia, tá lá o Abel Coelho, o Diocesano, o Eliseu, tudo sujo de santinho na frente. Quer dizer, essa infração não era nem prevista na legislação, houve uma alteração na legislação para considerar também como crime de boca de urna o arremesso de santinhos na madrugada. Hoje em dia tem uma figura criminal prevista na legislação. É crime de boca de urna fazer essa prática desse arremesso que ganhou essa alcunha de voo da madrugada. Mas também pode acontecer, por exemplo, Luiz é candidato, eu pego o santinho de Luiz, eu também vou lá e jogo de Luiz. Em frente ao colégio, né? Mas aí uma apuração criminal, ele vai ter que demonstrar quem praticou esse ato. Sim, pronto, exatamente. Não é tão somente pegar do chão, tá aqui o infrator. Não, você tem que pegar a prática, né? Infração penal é uma coisa séria. Você tem que. Mas pegar... é uma turma que também é muito preparada, né? Os caras andam com rádio, com todo mundo. A gente sabe, a gente já viu em várias eleições essa ocorrência, você inclusive fiscalizando. Uma vez eu, às 3h30 da manhã, meu telefone tocou. Vou chamar de ocorrência. Uma ocorrência lá dentro do Belo Horizonte, ali na Dom Helder. Aí fui bater lá, isso há 6, 8 anos atrás, eu acho. Aí fui bater lá, quando cheguei lá tava o Luiz Sérgio, Dr. Erval, à época, uns 10, 15 carros policiais, meu amigo, parecia um negócio assim de cinema, sabe? Quando cheguei lá era a história dos santinhos que estavam distribuindo, jogando pra um lado e pro outro, mas tudo acontece. Mas pra falar em voo do como é que chama agora? Voo da madrugada. Voo da madrugada, mandar um abraço pro meu amigo Renan Menezes. Renan que tá bom. Lembrei dele agora aqui, mais um abraço pra Renan, meu amigo Renan Menezes. Luiz, você já, uma pergunta muito importante, você já comeu lá no restaurante Tabaracho, lá no Bode? Lá na sede não, mas eu costumo comer na Baracho quando ela vai pra festa Santa Luzia. Ali. Sim, pronto. Ela tem uma barraca ali montada. faça o convite, faça. Não, porque Fofão diz, quem for lá pro Pode Tudo, por exemplo, no caso você pode levar uma companhia, você pode almoçar de graça lá no Bode, viu, Fofão diz, viu? Você, Sábado agora, se quiser ir, muito provavelmente a gente nos encontrar por lá. Pronto, geralmente é ponto lá. Alguém quiser matar a gente, é só ir lá no Bode de sábado. Sim, E a gente às vezes esquece. Aí Fofão diz, lembre ao entrevistado de ir para o restaurante Tabaracho. É o nosso parceiro aqui também. Além de Enios, né? Hoje é quinta-feira. Enios Restaurante. Enios, quinta-feira da Chega pizza, já, viu? chega já. Acho que tem que passar lá, a janta do menino, né? Não passei na vinda, vou passar na volta. Vou descontar na volta. Luiz, me diga uma coisa. Claro que pode responder, mas você também fez parte daquela campanha famosa. Vamos voltar aqui a 2012, é famosa? Sim. Aquele de Eval é coisa porque ele gosta de fazer, ou vocês, eu vou colocar Eval, mas ou vocês sentiram a necessidade de fazer aquilo? De ir pra rua mesmo e, vamos falar bem no popular, botar quente, porque a campanha estava muito nervosa. Olha, a conduta de Erval, do juiz Erval, ela é, vamos dizer assim, atípica, incomum. Mas ela não é uma conduta proibida. Pelo contrário, Sim. ela é até incentivada pela legislação. A legislação confere o poder de polícia ao juiz eleitoral. Então, essa presença dele é muito interessante. Isso realmente serve para que a militância, vamos dizer, se comporte até melhor, né? Com a presença da autoridade do juiz eleitoral verificando os atos. O juiz Erval, na verdade, ele queria até ter ido mais além, viu? Ele fazia aquela fiscalização, mas ele tentou por algum tempo até ver se conseguia participar dos comícios, mas seria um comício da Justiça Eleitoral, tentando conscientizar o voto do eleitor. Eu não sei em que pé ficou isso, mas isso passou pelo CNJ, ele tentava uma autorização, acho que ele não conseguiu.
mas ele queria ser inovador a esse ponto de se valer da estrutura do partido, se ele queria ingressar no meio do comício, pedir a palavra para pedir a conscientização dos votos. Salvo engano, eu acredito que ele não conseguiu uma liberação para fazer isso. Então ele fez esse trabalho de acompanhar mesmo de perto. Ele participava da fiscalização, não em todas, né? Mas ele ia em algumas delas. Inclusive, ele usava o que ele via presencialmente para julgar as prestações de conta de campanha. Naquilo que ele diz que é a análise material do conteúdo. Ele, inclusive, inovou aqui no Estado com esse pensamento. Ele dizia assim, análise material. Né? Quer dizer, embora aquela prestação de conta lá de Baraúna, porque a gente só ficava com as de Baraúna naquela época, né? Porque a de Mossoró ficava com a 34. Então, naquelas contas de campanha dos candidatos de Baraúna, quando ele via lá os custos com palanque, iluminação... Não... A estrutura que eu vi lá não está compatível com esses gastos aqui não, entendeu? Então, assim, ele começava a reprovar as contas por erros, por como é que a gente pode dizer? Divergências da análise material da coisa. Ou seja, por mais que tivesse nota fiscal, os comprovandos, mas aquilo ali não condizia com o que ele viu no mundo concreto. Até, por exemplo, em locação de veículos, acontecia muito de o cara, vamos supor, alugou um SW4, certo? Aí colocava lá que a diária da SW4 era R$30 por dia. Um exemplo. Pois é, e aí o que é que ele fazia? Ele pegava orçamentos em locadoras. Ó, tá aqui. Não sei nem quanto é. Vamos supor que seja R$200 o dia. Ó, tá incompatível. Entendeu? Então, ele, inclusive, foi inovador naquela época. Depois porque o tribunal começou a reconhecer. Exatamente, porque a prestação de contas ela era analisada com um aspecto meramente formal. Resumindo, você fazia assim, olha, eu gastei 10 mil na campanha, aluguei esse carro aqui, essa moto. Juntava os comprovantes. Juntava os comprovantes do TRE. Ok, zerou a conta, beleza, valeu. Tá aprovado. E não conferia se realmente aqueles valores estavam corretos, se realmente tinha acontecido aquilo ali. Eval inovou e o TRE hoje, na verdade, nacionalmente hoje, a análise que é feita é essa. Por isso, inclusive, que houve uma valorização muito grande da análise nas prestações de contas, porque até então não se preocupava tanto, né? Hoje as pessoas começaram a notar que a gente teve um caso de 2018 de Sandro Pimentel, que perdeu o cargo por uma situação como essa de prestação de contas, né? Luiz, eu tô curioso de perguntar o seguinte a você, já vinha lembrando aqui. Você que já vem atuando em várias eleições, você nota que o candidato, no geral, ele ainda é muito, não vou dizer mal, mas pouco assessorado, ou pouco informado sobre a legislação da eleição? Com certeza. Isso aí a gente vê diariamente no cartório eleitoral. Eles embarcam nessa ideia de se candidatar e não têm maiores cuidados, sobretudo hoje em dia no que diz respeito ao uso de rede social, por exemplo. Não tem noção do que seja uma campanha, não tem noção dos cuidados que tem que ter com a parte contábil de contador, com as despesas de campanha. Ele sempre acredita essa responsabilidade ao partido. Ele sempre acha que o partido vai dar esse suporte. E muitos reclamam, passar da campanha, de que o partido não deu suporte nenhum. Então isso é uma boca só deles. O partido me abandonou. Não me deu nada, não me forneceu advogado, não me forneceu contador. A gente escuta muito isso. De modo que, quando eles falam nessa multa de 5 mil, a que eu me referi no início do programa aqui, eles sempre dizem isso. Ninguém me informou de nada, ninguém falou isso. Eu entreguei um monte de papel lá no partido, me colocaram aí no Divulga Cande, mas eu não sabia de nada, fizeram por mim, aí depois eu que levo a multa, né? A legislação diz que ele é responsável pelo teor daquelas informações, mas na prática ele entrega tudo lá ao menino do partido, tudo é o menino do partido. Eu entreguei ao menino do partido e o partido não colocou o que era para colocar e eu levo a multa, entendeu? Então, assim, de fato, falta esse maior suporte de uma assessoria jurídica e contábil que esclareça, que abra a mente deles para dizer que campanha é coisa séria, que tem regras, que não é só o oba-oba de sou candidato, não é um vale tudo, né? Tem muita regra para ser seguida e eu percebo muito isso, que eles não se atentam para isso. Inclusive, nessas questões de impugnação, é a pergunta que todo mundo faz, né? O pessoal não tem advogado não, o pessoal não tem assessoria jurídica não. E outra coisa interessante na prática, até uma curiosidade, eles são muito confiantes na quantidade de votos que acham que vão ter. Chega alguns casos assim, eu até gravo alguns nomes ali, porque a gente conversa com muitos deles, aí eu sempre pergunto, e aí, qual é a sua expectativa de voto? Ele, não, vixe, eu vou ter 1.500 votos, tranquilo. Eles gostam tanto dessa palavra, tranquilo, sem trabalhar, eu vou ter 1.200. Eu escutei isso, inclusive, ontem, de um candidato a deputado federal que disse que está tranquilo com a eleição dele. Eu disse, rapaz,
Eu nunca vi candidatura tranquila. Tem alguns Normalmente as casos, tranquilas são as mais que se complicam. tem alguns casos que chamam tanto minha atenção que a gente ali na informalidade, eu vou gravar o nome de alguns aqui para ver o resultado deles, porque são tão confiantes e de repente assim, aquele que me falou que achava que ia ter 800 mil, quando você vai olhar tem 85 votos. Aí não 50 votos. chega reclamando, não, cadê meus votos? Cadê meus votos? Aí teve um deles, eu me lembro, que eu até perguntei a um, mas rapaz, você não disse que ia ter 1.200 votos? Brincando ali, mas você teve 112, 1.200. Ele, não, você não soube não? 10%, 10%. Aí, ele, não, aí você não soube não? Eu disse, de quê? Tomaram os votos de mim. Eu disse, tomaram como? Não, porque foram espalhar lá no município, que foram espalhar que eu já estava eleito, que eu não precisava de voto. Que eu já estava eleito. Ah, você vai votar em fulano? Porque eu já está eleito, então vota em cicrano. Aí começaram a tirar os votos de mim porque eu já estava eleito. Tá aí. Aí no final eu fiquei quase sem nada. Ou seja, é a versão dele para o que aconteceu. Mas eu percebo muito isso, né? Eles são muito confiantes na quantidade de votos que supostamente acreditam que vão ter. Eu ouvi uma vez de Nelsinho Filho. Ele disse que teve uma conversa com o Betinho Rosado uma vez, quando ele foi candidato agora em 2020. Aí disse. Aí Betinho perguntou a ele: você tem uma expectativa de quantos votos? Ele fez uns 5 mil. Aí ele divida por 10. Para todo mundo é assim a conta. Você imagina quantas você tem, divida por 10 é mais ou menos o que você pode ter. Por 10. Alberto disse que tinha uma quantidade de votos, foi dormir, quando acordou diminuiu. Mas nunca chegou lá no. Eu sempre gosto de perguntar curiosidades, fatos engraçados. Você pode até falar algum outro que lembrar. Mas nunca chegou ninguém lá, por exemplo, depois da eleição, disse: rapaz, teve algum problema na urna aí, pegaram meus votos. Porque eu lembro que na eleição de 2020, quando houve acho que foi 2020, quando houve a vitória de Alisson em cima de Rosa para a prefeitura, eu ouvi algumas pessoas que chegaram para mim dizendo assim: não, mas tem que recontar, porque teve falha em tal urna, faltou energia, se colocar esses votos aí da hora que faltou energia, vai contabilizar. Eu vou já entrar até no assunto da seriedade da urna eletrônica. Mas essas curiosidades, assim, esses fatos atípicos, sempre chegam lá, nunca chegam? Na minha zona especificamente não, mas assim, no nosso grupo de WhatsApp, nós do TRE, Sim, sempre posto esse tipo de coisa. Uma zona aqui do estado, um colega mandou que um candidato desse estava reclamando que em tal sessão não tinha um voto para ele, que era impossível não ter, porque era lá onde, acho que era um irmão dele votava, um parente muito próximo dele. Como é que pode? Aí ele chegou a requerer por escrito. E aí foi dado um despacho do juiz, e o juiz, olha, o voto secreto serve exatamente para isso, para que você seja traído. Então isso circulou nos grupos de WhatsApp, entendeu? Numa zona aqui do estado, o juiz chegou a colocar num despacho, pelo menos eu vi esse despacho, dizendo, ele explicando que o voto secreto é justamente para isso, para que se possa trair aquela promessa, entendeu? Então... eu brinco muito, Luiz, que quando principalmente na pré-campanha, que você conversa com muita gente, que diz vai ser candidato, aí eu digo muito assim, eu disse, rapaz, se tudo que eu tô ouvindo acontecer, a gente vai ter assim uns 25 deputados federais, uns 50, 60 estaduais, porque todo mundo tá eleito nesse começo nessa pré-campanha, né? Quando vai começar o pega pra capar, a conversa começa a mudar, o cabo acorda. Até o próprio desanima, começa a desanimar, acordar, né? Exatamente. Como é essa fiscalização dia de sábado, Luiz? Você como é tipo um sorteio, é escolhido os maiores, os melhores, melhores não, os maiores. Olha, a gente que é acostumado a acompanhar as movimentações, a gente sabe que o sábado é um dia diferenciado, é o dia das grandes movimentações. Claro que o nosso trabalho, ele pode e deve ser feito em qualquer dia, mas a gente tem uma atenção especial no sábado, tanto de manhã como à noite. A gente sabe que é o grande dia da semana das campanhas, né? Os eventos do sábado não se comparam com nenhum outro da semana. Então a gente faz o trabalho de manhã no centro da cidade, onde tem comércio, né? São as caminhadas no comércio, o centro estendido, né? Que pega ali até a parte da Cobal, que pega a parte da Paraíba, que vai até o Arte da Terra, né? Que sobe até a Igreja do Alto São Manuel. Então, pela manhã no sábado você já vê intensas movimentações. É difícil até você encontrar espaços para poder separar, porque é tanta gente querendo no sábado de manhã, você tem que organizar isso. A comissão de policiais que se reúne lá semanalmente lá com a gente, inclusive foi terça-feira agora a reunião, eles se reúnem, né, lá na sala lá da gente e vão discutir as agendas. No sábado de manhã é uma coisa impressionante, você tem que separar assim, um grupo fica no teatro, outro fica no Arte da Terra, outro fica no ginásio municipal, outro fica na Felipe Camarão com a Rio Branco, outro vai fazer uma caminhada na Coronel Gugel, termina na Praça do Pax, porque assim, todo mundo quer o comércio no sábado pela manhã, né? Aquela parte ali, né? Então é difícil, de modo que não chegue tão perto um do outro. E à noite são as grandes carreatas, né? De sábado. Se chegar é multado, Luiz?
Se o quê? Tem agenda. Ah. Se um candidato pensar, ou chegar perto, ou entrar na agenda daquele também divulgado, ele é Não. multado? Não há uma multa prevista para isso. O que há é quando um invade a área do outro, eles fazem contato com a gente, com a comissão dos policiais, e aí os mandam as viaturas para tentar separar, organizar, de acordo com o que foi estipulado com os representantes na reunião semanal que há. Né? Geralmente já houve mais problema no passado. Hoje em dia a coisa já está bem mais conscientizada. Hoje em dia a gente Se respeita. Né? organiza isso de modo bem mais fácil. Já foi mais complicado. Hoje em dia tá bem mais fácil, né? Aí, concluindo, no sábado à noite, umas grandes carreatas, né? Isso. Aí você tem carreatas que saem do Santo Antônio, pega as abolições, redenção, né? Grandes estruturas, e aí a gente faz o trabalho de acompanhamento para conter os excessos. Por exemplo, a gente se depara com situações, ajudando naquelas carreatas, que o adesivo microperfurado do vidro tá no vidro dianteiro do veículo. No dianteiro. Você vê o absurdo que é. Isso é uma infração de trânsito gravíssima, né? O motorista sem visibilidade. Então a gente vai, arranca o adesivo da parte da frente, né? Se tira na hora lá, né? Tira na hora. E, inclusive, a gente tá ali para isso, para fazer a remoção no ato em que acontece. Remover aquilo que está irregular durante o acontecimento. Porque eventuais sanções, multa, isso aí cabe a processo que venha a ser instaurado, mas a nossa É fiscalização... para o dono do carro ou para o candidato? No caso Aí- dentro do vidro, na frente, no para-brisa. No caso da multa, é para o candidato. A multa eleitoral, porque esse tipo de infração é até de trânsito também. Exatamente, Né? Mas a gente está ali para fazer a nossa parte eleitoral. Então, do ponto de vista de trânsito, não compete a gente atuar. Então, a gente remove a propaganda irregular, porque também não pode, é uma questão de bom senso até, a gente remove. E, se for o caso, faz um termo de remoção, manda para a promotoria. A promotoria pode... Agora, esse tipo de situação, o Luiz sabe disso, se tentar fazer a sanção para aplicação de multa, é uma iniciativa natimorta. Porque você tem que caracterizar que o candidato sabia da irregularidade. Isso é muito complicado. Como é que você vai comprovar que ele sabia? Sabia e fez vista grossa, entendeu? Há situações em que dá para caracterizar, como, por exemplo, um outdoor é proibido em campanha. Se você botar um outdoor lá no final do Van Rosado, você que é um militante apaixonado, e alguém processar o candidato, ele diz, não, mas eu não sabia daquela outdoor. Vamos entender que é razoável que ele não soubesse, dada a localização extrema, né, muito longe do outdoor. Mas digamos no outro exemplo aqui que o outdoor seja em frente à residência dele, em frente ao comitê de campanha. Se houver a representação e ele vier com esse argumento, eu não sabia. Não, é impossível que você não soubesse. Então a jurisprudência se constrói de uma maneira de que, se você conseguir caracterizar que não havia como ele não saber, dada a localização privilegiada no centro, que é muito visto, em frente à sua casa, né, em frente ao comitê de campanha do candidato, então, nesse caso, ele é multado. Ou seja, para que o candidato seja multado, tem que ficar caracterizado uma situação em que não havia como ele não saber. Porque se ele vier com a justificativa, com a defesa de que eu não sabia, e se ficar ali caracterizado que de fato é razoável que ele não soubesse, ele fica isento de multa. Isso na parte processual. Mas na parte ali do ato da fiscalização, o que é que a gente faz ali? A gente faz a remoção imediata da propaganda irregular. Independentemente se alguém vai ser multado ou não. Mas pode acontecer no carro também, né? Eu quero agradar o meu candidato, começa a carreata, coloca isso aqui. Aí também não, né? Sim, a própria carreata. Uma quantidade de carros muito grande. Exatamente. Só para deixar a Luiz à vontade com o Luiz Sérgio, Luiz com o Luiz, essa questão de policial acompanhar sempre existiu ou não? Foi depois de algum fato que foi necessário a presença da polícia? Policial acompanhar o quê que você diz? Vocês. Aquela polícia com a gente? Sim. Sim, não. Não, é uma questão de nossa própria segurança, né? Eu Claro, não vou claro. entrar num movimento daquele, a militância muitas vezes apaixonada, uma multidão, com eu Muitas e das dois... vezes consumindo bebida alcoólica, né? Exato. Eu, 2 servidores, um motorista, jamais, entendeu? As pessoas costumam ser muito, como é que eu posso dizer, beligerantes, agressivas. Elas sempre Imagina. respondem com muito... E a presença armada da força de segurança, de certa forma, ela, vamos dizer... Como é que eu posso... Qual é a palavra certa? Ela deixa a pessoa... Intimida. Porque a palavra intimidar pode ser forte, mas de certa forma a pessoa se acalma mais e evita um confronto direto. Mas nunca tentaram lhe dar uma coça numa presidente Dutra, assim, um negócio. Não, contra mim, particularmente, nunca houve qualquer tipo de agressão, mas eu já tive um caso de um tapa num servidor, né? Sim. Num dos servidores, não em mim, mas num dos servidores,
já recebeu. Então, assim, para o nosso próprio resguardo, a gente não é nem maluco de entrar no negócio daquele sem estar respaldado e resguardado com a força policial. Porque você imagina, são carreatas imensas, uma multidão, Verdade. e às 10 da noite a gente tem que sair desligando o som. Você não tem noção da antipatia que isso significa na hora que você desliga o som, né? Um trabalho que muitas vezes é mal compreendido, né? Depois é que a coisa passa, que a pessoa até vem elogiar o trabalho. Eu diria até que sempre. Né? Até que Pois sempre. é. Então, assim, depois é que você até recebe um elogio daquela pessoa que dá para realmente é um trabalho que tem que ser feito, a gente na hora se excede, não sei o que, mas é correto desligar o som às 10 horas, porque está na legislação. Eles, por exemplo, a chamada descida do Alto São Manuel, que eu sei que você participa, da descida do Alto São Manuel, né? A gente não participa nem que não queira, porque mora por trás. O que é que acontece na descida do Alto São Manuel? A igreja católica que tem lá, ela tem uma missa ali no sábado à noite. Isso. Que geralmente termina por volta de 8h40, 8h50. Então, eles só querem ligar os sons para descer a presença quando a missa termina. Então, eles ficam ali em concentração, respeitando a missa. Quando a missa termina, o som é ligado e eles começam o trajeto de descida. E, geralmente, o palanque de encerramento, às vezes fica ali pela Santos Dumont, perto do Bradesco, ali da Câmara, por ali. Então, qual é a missão deles? Sair de 8h50 e terminar às 10 horas ali. Não consegue, não dá tempo. Então, não tem como. Eles começam a descer e quando dá 10 horas, a parte principal tá ali na altura da ABB. E o que é que vai fazer? Vai desligar o som. Pode continuar em silêncio? Pode, porque eu vou desligar o som. Eu e minha equipe, com a polícia, a gente desliga os sons. O pessoal pode continuar até onde está o palanque. E lá, em palanque, pode ficar até meia-noite. Nos discursos, entendeu? Sim. O que ocorre é que eles não conseguem chegar, porque pela legislação é tudo muito fácil e tranquilo. Vão sair antes das 10 e vão terminar às 10 horas no palanque, lá no palanque, em comício. Comício é aquele ato estático, é a reunião pública, são os discursos. Em comício pode ficar até meia-noite. Mas eles não conseguem chegar às 10 horas lá. 10 horas, quando bate às 10, estão ali na ABB. A gente tem que desligar o som, é dever de nossa parte. Não é nenhuma faculdade que a lei me dá de eu desligar ou não. É uma obrigação. Se eu estou ali representando o órgão fiscalizador, se eu vi o som e não desligar por outros motivos, eu estou prevaricando até. Isso é um crime de prevaricação. Então, assim, se eu estou lá representando o órgão fiscalizador e me deparo com a situação em que os sons estão ligados, eu tenho por dever, sob pena de praticar um crime, de desligar aqueles sons. Ou tentar desligar com as forças que eu tenho, né? com o aparato que eu tenho. Então, desligo os sons, o pessoal geralmente prossegue. Inclusive, uma observação, quando a gente desliga os sons, acontece até uma coisa que eu julgo como cidadão até bonita de se ver. A militância começa a cantar Eu também já presenciei. no gogó, como a gente chama. Você já cantou, Genô? Não. Então, assim, a gente 2012 eu vi, mas não cantei não. A gente desliga o som, aqueles paredões, e de repente a população, a militância lá, começa a cantar a capela, como se chama, né? Cantam a capela, o hino do candidato e vão descendo no gogó, cantando até o palanque. Né? Então, assim, até bonito de se ver. Na prática tem esse desdobramento interessante, né? Mas, assim, é uma obrigação nossa. A gente tem que desligar o som. A legislação determina, a gente não pode ser onipresente e estar em todas as movimentações, mas pelo menos naquelas principais, a gente consegue, né, fazer com que sejam desligados os sons às 10 horas. E naquelas movimentações de reta final, por exemplo, alguém está descendo alto e o adversário está em outro ponto da cidade, em outro local, a gente está preocupado com ele também. Então a gente tem que dividir a equipe, a gente pede reforço à polícia para que a gente consiga desligar simultaneamente ambos os sons, daqui e do outro. Porque não adianta eu desligar aqui e o outro está ligado, o adversário. Então veja como isso é difícil. Na reta final, na última semana, eu sei que todo mundo vai extrapolar as 10 horas e eu tenho que desligar em 2 locais diferentes. E uma coisa que é muito comum ouvir das pessoas enquanto a gente está nesse trabalho antipático, entre aspas, isso aí é uma coisa que é incrível. Todos falam. Você chega para desligar, mas por que você não vai desligar o do adversário também? Mas eu acho interessantíssimo. Todos falam isso. No candidato A, você vai, desliga ele. Mas no B, por que você não vai lá? Aí você vai lá no B, por que você não desliga o A? Mas é interessante. Aí chega uma hora que eu pergunto, me diga uma coisa, você anda nos movimentos do adversário também? Não, eu só ando aqui. Como é que você sabe que você está desligado? É verdade. Porque eles afirmam com tanta convicção que o adversário está ligado. Então você anda lá no outro também.
Porque eu tenho uma equipe que está desligando lá. Então eu estou supondo que lá eu estou desligando também. Não, porque... Não, peraí. A gente está desligando simultaneamente aqui. Mas isso é impressionante. O candidato que você vai desligar diz, e o outro lá que você não vai desligar? Mas quem é você para afirmar que o outro está sendo desligado? Você está lá? Você anda lá no outro? Não, só aqui. Até cada um ali. Luiz, e continuando falando em Mossoró, você, pelo que você vem acompanhando, né, já está com 16 anos de 16 anos de Mossoró, casa. de carreira em Mossoró. Mossoró deverá ter um segundo turno a partir de quando? Na eleição municipal, né? Eu acredito Sim. que a partir de 2028 nós ultrapassamos agora a barreira dos 183 mil eleitores para essa eleição geral. Para a próxima municipal, que é em 24, eu acredito que a gente chegue perto dos 190. E aí vai ter a de 26, que praticamente já vai bater as portas de 200. Então, para 28, se mantiver aí, se mantivermos esse crescimento médio que é observado de uma eleição para outra, eu acredito que na eleição de 28 nós já teremos a previsão, a possibilidade de um segundo turno de uma eleição para prefeito. Né? A de 24 possivelmente será a última com turno único. Possivelmente. Eu acredito que a de 28 já vai ter segundo turno porque Mossoró romperá a casa dos 200 mil eleitores. Eu acredito que sim, né? E Tem mais título de eleitor saindo, vamos usar o termo título de eleitor, saindo ou chegando em Mossoró? Sempre chega mais do que sai. Porque sempre cresce de uma eleição para outra. E olhem que mensalmente chegam muitos falecidos lá pra gente da Baixa, né? Nos títulos de eleitor. Muitas pessoas falecem a cada mês. O cartório de pessoas manda essa lista pra gente, a gente lança os óbitos. Muitos transferem de Mossoró para outros locais. Então você também tem também as perdas, né? Só que de uma eleição para outra sempre cresce. De 2020 para cá, 4% a mais. Ou seja, né, se você considerar que muitos faleceram de lá para cá, e que muitos transferiram, né, de 2020, de Mossoró para outros locais. Mesmo assim, o número ainda cresceu. De 176 mil para 183 mil. Então, subiu 4% de eleição para outra. Outra pergunta que eu tinha para você, Luiz, era como é que você avalia essa discussão? Que hoje ela deu uma diminuída, mas até alguns meses atrás estava inflamada sobre a segurança da urna, né? Houve um questionamento sobre a segurança da urna eletrônica, que já vem sendo utilizada desde 2000, Desde 96. 96, é A verdade. urna está fazendo 26 anos, a urna eletrônica. E agora, depois de 26 anos, ela está sendo tão questionada, né? Como é que a Justiça Eleitoral, você enquanto servidor, tem avaliado isso? Olha, o que eu costumo dizer é que o que eu posso dar é o meu testemunho pessoal como servidor. Eu acho esse assunto uma tremenda de uma perda de tempo, porque o sistema é confiável, a urna é toda melindrosa, vamos dizer assim, cheio de barreiras. A gente não consegue nem alterar o relógio dela na prática lá. Nem o relógio eu consigo alterar. Ela é toda presa, cheia de proteção, de sistema. E se você observar, a sociedade confia nela. Os órgãos fiscalizadores confiam nela. Pouca gente sabe que quando a gente vai dar carga nas urnas, o que é dar carga? É prepará-la para as eleições. Essas urnas chegam sem informação alguma, inclusive já chegaram, já estão aqui em Mossoró, são mais de 600 urnas. Elas chegam sem informação alguma e a gente vai dar carga nelas. O que é dar carga? É colocar as informações dos eleitores que estão aptos a votar em cada uma delas e os candidatos que estão aptos a receber os votos nela. Então, quando é que vai ser feito isso? Lá, mais ou menos dia 20 de setembro, quando faltar aí 10, 12 dias para a eleição, a gente vai dar essa carga. Para fazer essa carga, a gente tem que publicar um edital dizendo onde vai ser feita, quem vai mexer nas urnas, o nome dos funcionários que vão mexer nas urnas, o horário, o local, tudo! Portas abertas, a gente inicia os trabalhos. Você me pergunta, muita gente acompanha? Muita gente fiscaliza? Ninguém. Não aparece um cidadão sequer, um representante sequer para acompanhar. A gente faz de portas abertas, coloca as informações, são 3 a 4 dias trabalhando com essas 600 urnas. Muito cansativo. Terminamos, lacramos, ficam todas bonitinhas esperando o sábado para irem para os seus locais. Ninguém aparece. OAB não aparece, Ministério Público não aparece. Imprensa, quando vai só fazer a matéria sobre... Ninguém acompanha, ninguém quer ver os BUs, as fitas, as herésimas. Ninguém quer ver. Ou seja, a sociedade, os órgãos,
confiam no trabalho, entendeu? Então, assim, não aparece nenhum órgão fiscalizador, partido político, candidato não vai nem ver, Mas é a pergunta, né? é por confiar ou por desinteresse também? Eu acredito que é por confiar Confiar. plenamente, e os candidatos, porque certamente estão em campanha e tem algo mais importante a fazer, que é buscar votos, do que ficar acompanhando isso, a gente sente isso, a sociedade confia nesse resultado que a urna propicia. Eu sei que tem esses questionamentos que a gente escuta, mas assim, a urna, ela é auditável, você pode perceber isso. Quer que eu conte aqui outra coisa sobre a segurança da urna? Algum cidadão pode já ter estranhado uma coisa que acontece toda eleição na hora da apuração. Quando a gente inicia o trabalho da apuração, Agenor, vamos dizer, a eleição termina às 5 da tarde, quando a gente está começando ali 6 e pouco, está recebendo as mídias para inserir no computador e fazer a leitura, a militância do vitorioso já está no Alto São Manuel comemorando. Você nunca se perguntou, não, por que essa militância já sabe o resultado? Esse pessoal já sabe. Pode observar. Às 18 horas, se você quiser ir lá para o TRE, você vai ficar lá acompanhando. A gente começou a receber agora, tem 2% apurado. Pode ir para o Alto São Manuel, que a militância já está lá. Você sabe o que acontece? Eu vou dizer a você. Toda urna que não tem conexão alguma com a internet, nem com o Bluetooth, com nada, a urna não se conecta. A urna é como essa caneca aqui. Ela se conecta por internet ou por Bluetooth? Não se conecta. Então a urna, ela não se conecta a nada. Ao final da votação, ela emite o BU, que é o boletim de urna. Ela já diz que naquela urna, tantos votos para fulano, para ciclano, já sai o BU. Os partidos se estruturam nas eleições. Eles colocam um fiscal em cada sessão eleitoral. Tem advogado em cada colégio de votação. Os partidos têm uma estrutura grande trabalhando para eles. Hoje em dia, com o celular batendo foto, olhe como é fácil saber quem ganhou a eleição. O fiscal do partido bate a foto do BU e manda para alguém do partido que está somando. É uma mera soma. É só você somar. A eleição terminou 5 da tarde, quase 90 colégios, quase mais de 400 sessões eleitorais emitindo BU. É só você pegar as fotografias e somar os resultados. Uma mera soma matemática. Você já sabe quem ganhou a eleição para majoritária. E lá no TRE a gente está recebendo as mídias que aí sim vão entrar no tráfego da internet para chegar até Brasília, para chegar ao TSE. Mas antes desses resultados usarem da internet, onde poderia em tese haver um embaralhamento, poderia haver uma adulteração, a urna já disse, olha, esses votos aqui vão ser transmitidos, mas antes está aqui eles. Para quê? Para que você confira se esses números que estão aqui estão batendo com o que chegou lá. Que é aquele que sai no aplicativo lá, que você fica acompanhando. É o que foi pela internet. Mas a urna, antes de qualquer conexão, ela já liberou o resultado dela. E até hoje, no Brasil todo, esse número nunca foi destoante. Sempre o número do BU bateu com o número que chegou lá. Ou seja, por isso que o resultado sempre bate. E esses vitoriosos que estão lá comemorando estão com razão, já sabendo, já confiando no que vai dar, porque já viram os BUs. E aí os votos são canalizados pela internet, o TSE divulga no aplicativo e tudo se confirma com aquilo que eles viram no BU. Simples. Então, 100% confiável. 100% confiável. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu, como servidor, 16 anos no tribunal, posso afirmar que elas são 100% confiáveis. Olha aí, viu? Olha aí. Porque às vezes surge um político ou outro, né, que quer tumultuar mais mesmo. Rapaz, foi uma aula, Luiz Lira. Hein? Não tem como não ser. Toda vez que eu encontro o Luiz Sérgio, eu digo, toda vez a gente aprende um pouquinho com ele. Falsa modéstia, viu? Mas é isso, gente. Eu tô bem, hoje eu tô bem. Na verdade, você é o grande orientador político, a gente tá aqui aprendendo um pouquinho de política com você. Enquanto pra cima de mim, tá certo. A gente fala um pouquinho sobre eleição, né? Mas a política, você quem entende é você. Sempre presente nas carreatas de sábado, sempre Exatamente. Ele só não acompanha, porque, né? Mas assim, ele fica parado olhando. E depois eu vou corrigindo, né? Aquele negócio todo de tal, movimento, esse aqui tem chance, esse aqui não tem. Aí na segunda eu analiso na RPC. Viu? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Luiz Sérgio, amigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Pode Tudo. Né? Mas eu sempre que convido o Luiz, toda campanha eu tenho que bater um papo com o Luiz Sérgio. Toda campanha. Não tem. Não quero saber de outra pessoa. Né? Luiz Sérgio sempre acaba ensinando.
Pronto, o ouvinte da RPC que está ouvindo agora, claro, também, que já, vamos falar já como reprise, tirou muita dúvida, com certeza, a RPC Mossoró, Caraúbas também está retransmitindo o programa. Então, muita gente aprendeu. Quero aqui deixar, gosto sempre de dizer isso, os microfones à inteira disposição, Luiz, para pedir juiz, principalmente, né? Juiz dessa campanha. Porque os ânimos deverão ficar muito animados, eu imagino, né, por próximo já do dia da eleição. Então, muito obrigado, Luiz Sérgio. Eu que agradeço o convite, fico bastante lisonjeado por estar aqui. Eu sei que o programa aí tem uma audiência altíssima. Inclusive, rolou aí no Instagram umas indicações de novos entrevistados. Né? E Rapaz, Luiz ficou sentido com isso. Eu vi isso aí, realmente tanta gente para ser chamado e vocês me convidaram aqui, né? Época de eleição, né? Então, realmente fico lisonjeado por ter sido lembrado para bater esse papo aqui agradável com vocês, um bate-papo informal, descontraído. Né? Então, é sempre uma satisfação tirar essas dúvidas, comentar causos que acontecem, né? no dia a dia de qualquer repartição, ainda mais em época de período eleitoral. Então é isso, né? Deixar aqui meu abraço aí aos ouvintes, a vocês dois, né? Pessoas por quem eu guardo uma autoestima, né? A Genô como profissional da imprensa, sério, já com uma credibilidade alta aqui na cidade. Dr. Luiz Lira, um renomado advogado da área eleitoral, né? Militante da área eleitoral na advocacia, com quem também aprendo bastante. Dia desse fiz um evento com ele, lá numa faculdade, não foi? Uninasal, não foi? Foi. Fizemos um evento lá, nós dois, né, com os alunos de direito, sobre direito eleitoral. Então, assim, deixo aqui o meu abraço, peço consciência aos eleitores na hora de escolher os candidatos, inclusive cuidado com a tentativa de aliciamento, de compra de voto, o voto como moeda de troca. E repito, gosto sempre de dizer isso, a compra de voto não se resume só àquele milheiro de tijolo e o saco de cimento, não, como muita gente acha. Qualquer troca que se faça envolvendo o seu voto é sim uma corrupção eleitoral. Se você vota em alguém pensando em cargos comissionados para você ou para sua família, em contratos com a prefeitura, no governo do estado, porque você vai ser o fornecedor dos lanches das escolas, isso aí é compra de voto, é corrupção eleitoral do mesmo modo. Finalzinho, uma pergunta. É o crime mais grave? É o mais grave, embora a legislação não trate com a maior gravidade. E tem Luiz sabe disso, que o crime mais grave previsto na legislação é o transporte irregular de eleitor. É mais grave do que a compra de voto. Mesmo? É uma coisa meio complicada de você absorver. Mas transportar eleitor no dia da eleição é punido com uma penalidade mais severa do que a compra de voto. Mas para a eleição, para a democracia, não há algo que se discutir, que é a compra de voto. É a compra de voto terrível, né? É um câncer do sistema, de fato, né? E eu gosto sempre de frisar isso. Não é só o saco de cimento e mulher de tijolo. Se você negocia o seu voto porque está aí barganhando cargo comissionado, contratos na prefeitura, na Câmara, na Assembleia ou no governo, você está comprando, negociando seu voto tanto quanto aquele que recebe o saco de cimento e vota naquele candidato. Então, vote com consciência, procure se informar sobre os candidatos, procurem ver a biografia de cada um deles, a seriedade com que exerceu funções públicas no passado, a fim de nós termos um Brasil melhor nos próximos anos. É isso, Genô. Um abraço. Chegando ao fim, viu? Ao pessoal, próxima quinta tem mais Pode Tudo. E repito, quem não segue no Instagram, vai lá agora, @Pode Tudo, segue lá a nossa página, corte da semana, a partir de amanhã já. E é isso, até a próxima semana. E fiquem todos com Deus, um abraço. Abraço, até a próxima quinta.